Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, os bastidores do Grêmio esquentaram, hein? Depois da viagem do Renato para o Rio de Janeiro e não ter dado entrevista coletiva depois da derrota no Clássico Grenal. A renovação dele para 2024 está na pauta. Ele vai ficar? Vai sair? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Se liga nas odds da Sportsbet.io, a minha casa de apostas, para os confrontos da data FIFA, eliminatórias da Euro, por exemplo, com Espanha e Escócia. Espanha favoritaça, pagando pouco mais de 1, empate bem legal, em acima de 6, e a Escócia zebraça, mais de 13 para cada real que você apostar. Vamos para as eliminatórias sul-americanas, e aí bons confrontos, hein? Como Colômbia e Uruguai. A Colômbia é favorita, pagando 2, cerca de 2, empate mais de 3, e o Uruguai 3,56. Será que uma vitória dos charruas aí não vai bem? Argentina e Paraguai, os caras são só campeões do mundo, né? Por isso, favoritos, pagando 1,25, olha o empate, 5,54, e os paraguaios, mais de 10 para cada real que você apostar. Chegamos em Brasil e Venezuela. Aqui o Brasil, jogando em casa, é muito, mas muito favorito. A Venezuela, se você quiser botar um dinheiro na zebra, pagando mais de 23 e o empate acima de 8. Aqui tem uma odds lá para o Brasil jogando e fazendo gols em ambos os tempos. Vai no resultado exato de 3, 4, 5-0. Vai nessa que tem mais chance de você faturar. Sportsbet.io, acessa lá, te cadastra e começa a te divertir e quem sabe até faturar. Aqui dá mais green. Pegou mal o Renato não ter dado entrevista coletiva depois do Clássico Grenal. Hoje a gente tem mais algumas informações. O próprio Renato conversou com alguns jornalistas e disse que no Grêmio todo mundo sabia que isso aconteceria. Por outro lado, nos bastidores, a diretoria sim sabia, mas contou com uma sensibilidade do Renato pela derrota ocorrida e imaginou que ele, pelo menos, faria um pronunciamento, que ele, pelo menos, sei lá, falaria 5 minutos e não simplesmente fugisse, sumisse da entrevista coletiva. O Renato já tinha avisado a diretoria. A diretoria não quis avisar isso publicamente porque imaginou que o Renato fosse dar uma entrevista, ainda mais se houvesse uma derrota. Se houvesse uma vitória, talvez o próprio Renato quisesse falar, né? Se ele vencesse o Inter no Beira-Rio. Ou realmente não dava tempo porque, gente, dependendo do horário do voo, é meio inegociável, né? Você não consegue. Mas por que não pegou um voo mais tarde? E aí tem informações dissonantes de que esse era o último voo, mas tinha um outro voo mais tarde lá. O Renato vai ter que explicar tudo isso. E a grande questão é essa. Ele vai explicar? Ele vai dar a sua versão dos fatos? Vai. O Renato volta na quinta-feira, só que antes dele falar para a imprensa, e provavelmente ele vai convocar uma entrevista coletiva, isso ainda não está confirmado, mas a tendência é que ele faça isso na quinta ou no máximo na sexta-feira, convoque uma entrevista e aí, enfim, possa falar sobre o Grenal, sobre as escolhas dele, sobre por que o Luan não jogou, sobre por que as trocas que ele fez, sobre por que o time não ter tido intensidade, competitividade, tudo aquilo que ele vinha cobrando nos últimos tempos e a coisa não aconteceu no Beira-Rio, tudo isso a gente vai ouvir do Renato, porque o Alexandre Mendes respondeu até 3, 4 perguntas depois e obviamente não deu para extrair muito, né? Porque a gente precisava da opinião, da explicação do Renato. E aí vai o presidente Alberto Guerra e comete aquilo que vocês viram, né? Aquele ato de meio que de revolta com o que aconteceu. O presidente ali poderia ter acalmado a situação e a gente talvez nem estivesse falando disso. A grande polêmica é o presidente reprovou aquilo que o Renato fez, sendo que, segundo o Renato, o presidente sabia. Então essa relação, ela deu uma balançada, ela deu uma desgastada. Vale lembrar, Alberto Guerra e Renato têm uma relação desde 2010. Isso. A primeira vez que o Renato comanda o Grêmio como técnico, ele foi trazido pelas mãos de Alberto Guerra como diretor de futebol. E eles mantiveram essa relação, o Guerra teve outras passagens pelo futebol, onde o Renato também estava, e agora como presidente trouxe o Renato também, né? Na verdade o Renato já estava no passado e obviamente que o Guerra seguiu o trabalho, e o Guerra tem elogiado constantemente o trabalho do Renato. E aí o próprio Guerra colocou a palavra demissão na sua entrevista pós-jogo.
Porque quando ele diz assim, nós não gostamos e tal, a gente vai avaliar o que vai fazer, mas o que se pode fazer? Demissão não é o caso. Ele mesmo colocou, pelo menos, sei lá, numa cogitação, pela forma tão grave como o próprio presidente encarou o fato. Mas aí depois ele explica, né? Seria punir o time, seria punir o Grêmio, que tá bem, ele tá fazendo um grande trabalho, o Grêmio tá no G4, o Grêmio foi semifinalista de Copa do Brasil, o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho. Então, assim, não dá para você mexer nisso agora. Seria realmente punir o time. Mas como você deixa passar esse ato de indisciplina? Mais ou menos isso que o Guerra deixou passar. Cara, isso é muito forte, porque o Renato imaginou, especialmente por ter avisado, que a coisa estaria tranquila. E estaria normalmente se o presidente nem fosse a público dar entrevista ou se ele chegasse lá e dissesse, não, o Renato nos avisou, não pôde, mas eu tô aqui, tô à disposição de vocês, durante a semana o Renato fala. Cara, se o Guerra fizesse isso, ninguém estaria fazendo todo esse escarcéu. A questão é que o Guerra realmente se incomodou. E quando o presidente, que é o chefe, se incomoda com o seu subordinado, teoricamente, realmente as coisas fogem um pouco do curso normal. Na quinta-feira, a única coisa que a gente sabe é que o Renato e o presidente irão conversar. Provavelmente vão aparar as arestas, como a gente fala. Vão tentar o diálogo para entender, Renato, você deu uma canelada aqui, eu dei uma canelada ali, vamos zerar esse jogo, vamos dois para a coletiva, dizer que, o Renato tinha nos avisado, a gente achou melhor ele dar entrevista, ele quis ir embora, ele quis ir para o Rio de Janeiro, ele tinha um compromisso pessoal mesmo, tá tudo certo, mas a gente está aqui para explicar. Eu acho que vão por esse caminho. Agora, tem uma questão que é muito importante, que já está rondando, inclusive, o ambiente do Grêmio, que é 2024. Porque o Renato tem contrato apenas até o final do ano. E o presidente Alberto Guerra está apenas no seu primeiro ano de gestão. Uma tendência, até pelo ano que o Grêmio vem fazendo, era a continuidade do Renato. Mas o Renato até já deixou nas entrelinhas, em outras entrevistas, dizendo ano que vem eu nem sei se eu vou estar aqui. E o Renato já fez isso outras vezes, tá? O Renato, em 2013, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Ele vem em 2013, treina o Grêmio naquele ano. O Cruzeiro disparou naquele ano, né? Foi o Cruzeiro bicampeão de 13 e 14. O Cruzeiro de 13 foi o primeiro título lá do Marcelo Oliveira, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, o Tinga acho que chega em 2014. Mas enfim, era um timaço, né? Dagoberto. O Grêmio chega em segundo lugar naquele brasileiro. Ao final do campeonato, o Renato disse que queria descansar e entrega o Grêmio. E simplesmente o Grêmio classificado para a Libertadores, ele não quer continuar. Até não lembro se tinha uma mudança de gestão, mas tinha, obviamente, a vontade que ele continuasse e ele resolveu ir embora. Pode acontecer da mesma forma dessa vez. Eu não tenho informação mais precisa, é uma sensação apenas de que isso pode acontecer. De que o Renato pode chegar ao final do ano e falar, eu vim ano passado, eu trouxe o Grêmio para Série A, né, participei do acesso, montamos um time do zero, construímos aqui uma equipe, o Grêmio chegou na Libertadores, ganhou o Campeonato Gaúcho, um abraço. Vou curtir o meu futevôlei, meu Rio de Janeiro, depois eu volto, uma outra hora eu volto. E aí o Grêmio vai seguir a sua vida com outro profissional. Isso já aconteceu e pode acontecer de novo, por esse desgaste. Vai depender muito dessa conversa que o presidente vai ter com o Renato, porque se eles forem hermanados até o final do ano, eu acho que tem uma possibilidade muito grande. O Renato não tem em nenhum clube, ou não terá em nenhum outro clube, aquilo que ele tem no Grêmio, que é essa possibilidade que ele tem, volta e meia, de ir ao Rio de Janeiro, de conseguir, desde que todo mundo acordado, né, uma folguinha aqui e ali para resolver problemas particulares e tudo mais. Ele tem uma ingerência sobre várias áreas do clube, ele consegue indicar jogadores, ele é muito respeitado, ele é idolatrado pela torcida, então ele ganha muito bem. Então, poxa, não tem porquê. Se o presidente quiser, eu não vejo motivo do Renato não continuar no ano que vem. A questão é, essa relação entre os dois, como que está? Porque o Calef já se desentendeu, o ex-vice de futebol, Paulo Calef, com o presidente Alberto Guerra. Agora o Renato me parece que e o Alberto Guerra tiveram uma rusga. Se eles não resolverem, fica muito difícil essa relação para o ano que vem. Vou bater na tecla de novo de que o Grêmio precisa de uma gestão esportiva, um diretor executivo consolidado no nível de Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, para que o Grêmio possa
depois de 2023, montar uma equipe muito mais competitiva para enfrentar os desafios que vêm para o ano que vem, entre eles a Libertadores. Do jeito que está, a gente percebe que o Grêmio chega no seu limite, ultrapassa o seu limite, estica a corda, mas não vai mais. Então vai precisar reforçar. E aí pode ser até com o Renato no comando, desde que ele tenha mais material humano para isso. E provavelmente para ficar, o Renato vai querer isso também. Então essas discussões vão começar digamos assim, a esquentar a partir de agora. Mas tudo vai depender dessa conversa de quinta-feira entre o presidente e o Renato. E depois, possivelmente, uma entrevista para explicar para todo mundo o que de fato aconteceu. E aí? Já pergunto para você, o Renato tem que continuar no ano que vem? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ele mudou o esquema tático várias vezes durante o ano, ele tentou encontrar soluções, ele conseguiu resultados, ele fez o Grêmio chegar num lugar que nenhum gremista imaginava quando nós saímos da Série B com aquele time horroroso. Mesmo com os reforços, se a gente olhar para a folha de pagamento e para elencos que hoje poderiam estar, enfim, muito à frente do Grêmio, não estão. O Grêmio está ali de pau a pau com Palmeiras, Flamengo, São Paulo, agora o Bragantino, né, que é uma surpresa, o Botafogo disparou, mas o Grêmio está ali, está no bolo. Então isso para mim é surpreendente, muito por conta do trabalho dele. E o Renato sempre fez bons trabalhos no Grêmio, esse não é diferente. Por isso que eu ainda confio nele para o próximo ano com um elenco mais, né, reforçado pontualmente. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!